Pessoal, vamos lá, então. Hoje, na aula de literatura, a gente vai terminar de estudar sobre o arcadismo, que a gente estava estudando, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios de fechamento de conteúdo, tá? Nós fizemos um percurso aí desde o início, vendo a pintura arcádica, a arquitetura arcádica, escultura arcádica, depois fomos para o ramo da literatura propriamente, estudamos o movimento arcádico, sua linguagem, e agora estamos nos poetas, tá? Vou apresentar aqui para vocês, para a gente poder dar continuidade, tá? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, então, pessoal. Então, ó, só para a gente fazer o passeio, né? Vimos sobre a questão do arcadismo retratar aí essa grande disputa entre campo e cidade, né? A gente sabe que o arcadismo ele tem como pauta a fuga da cidade, pautada naquele conceito de Fugere Urben, né? Em que a cidade vai manifestar o pior lado do ser humano, que é o lado da disputa territorial, tá? A gente tem que lembrar sempre do mito do bom selvagem, né, fazendo uma referência aí à natureza humana, a questão de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, tá? E aí fizemos aí o caminho, o percurso histórico para poder compreender isso. Depois fomos para a linguagem, né? E quando a gente compara, quando a gente estuda literatura, na verdade, a gente sempre tem de estudar a partir de uma perspectiva de comparação. Então, nós percebemos que o arcadismo vem como uma reação ao barroco, né? No barroco nós estudamos que o homem estava em crise existencial em função da questão religiosa, né? Ele tinha muita crença na Igreja Católica e, de repente, a Igreja Católica começou a cair por terra, a ser meio que revelada, né? Todas as suas práticas de venda de indulgências, toda aquela sujeira que a gente já sabe da Igreja Católica, né? Foi evidenciada e aí aquele homem barroco perdeu um pouco seu foco, né? Imagina você depositar toda a sua confiança em algo ou alguém e de repente você descobrir que é tudo mentira ou que pessoas estavam se apropriando de você em alguma situação. Natural você ficar em crise. Esse era o homem barroco, né? E aí quando a gente faz um caminho até o arcadismo, a gente percebe que o homem arcádico é diferente, tá? Ele já não tem tanta ligação com a espiritualidade, ele já é um homem mais equilibrado, motivado até pelo tempo em que vivia, né? Pelo século XVIII, essa ideia de iluminismo, né? Todas essas influências que trouxeram a razão como pauta, tá? Então, se a pessoa é equilibrada, ela também na sua escrita vai ser equilibrada, tá bom? Então, a gente viu que há uma predominância da ordem direta das frases, da escolha de alguns campos lexicais que possam retomar a atividade clássica, a exaltação da natureza é muito comum, mas não é uma exaltação da natureza em que a natureza é personagem, e sim, a natureza é pano de fundo. Então, todas essas perspectivas, né, da estética arcade foram estudadas por nós, tá? Enxergando sempre o arcadismo como uma grande reação ao barroco, tá? E combatendo aí todos os excessos. Vimos aí, né, no caso, a poesia lírica com o Cláudio Manuel da Costa, né? Lembro que lemos esse poema aqui na última aula, respondemos a essas questões, e hoje nós vamos dar continuidade ainda, né, na poesia lírica com o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Basicamente aqui, gente, é um resumo da obra dele, tá? Coisas assim que podem aparecer para vocês em questões, tá? Então, ele adotava uma concepção burguesa de vida e de amor, tá? Isso vai ser muito presente em todas as suas publicações. Ele também valorizava a vida campestre
e defendia a todo custo o carpe diem. Vamos aproveitar a natureza, vamos aproveitar o dia, vamos viver a nossa vida de uma maneira amena e tranquila, tá? Suas obras também tratam sobre família, sobre tradição da família, tá? E, por vezes, assume uma postura patriarcalista. Então, a gente sabe que não é de hoje que a concepção patriarcal é presente na nossa sociedade, né? Hoje a gente tem lutado, movimentos feministas aí são grandes representantes, né, desse tipo de luta, a gente, na verdade, buscando aí um respeito maior, porque a vida inteira, né, e toda a sociedade já passou por isso em algum momento, mas principalmente desses séculos passados, a gente tem muito essa questão patriarcal, né? Então, o homem, ele é o provedor, o homem, ele pode fazer tudo, a mulher não pode fazer nada, a mulher apenas tida como alguém que vai reproduzir, apenas isso. Então, essa visão é muito comum. E aí você deve estar pensando assim agora, deve estar pensando assim, já, se você está falando que o Tomás Antônio Gonzaga é um representante do arcadismo e ele, em suas obras, demonstrava uma postura patriarcal, isso significa que na minha redação, seja da Souza Marques, seja da Unigran Rio, seja do Enem, seja da UERJ, se em algum momento eu der de cara com algum tema que fale sobre a questão patriarcal, que fale sobre a defesa da tradição, dos relacionamentos, né? Eu posso usar, então, o arcadismo como base? Sim. Você pode dizer que na literatura arcádica, a postura do eu lírico era patriarcal, ou seja, tá? Aí você vai explicar o conceito de patriarcalismo e depois trazer, né, para o seu tempo de agora. Aqui estamos falando ali de século XVIII. Nosso tempo agora é o século XXI. E ainda continua a existir a postura patriarcalista. Então, isso é uma ótima referência. Quem precisa tirar 1000 na redação? Quem precisa tirar 20 na UERJ? Quem precisa tirar A de conceito na redação? Anote isso. Qualquer tema relacionado ao patriarcalismo, você pode usar o arcadismo como representação da poesia que trazia essa ideia, tá? Que defendia essa ideia, que é uma coisa do século XVIII, mas que se mantém até hoje. Até hoje temos de brigar por isso. O Tomás Antônio Gonzaga também fez poesia satírica, tá? E como toda poesia satírica, tem muito essa pegada agressiva com o humor, tá? Então a linguagem dele é bastante agressiva e a gente precisa, no caso, dentro dessa poesia satírica, representada por cartas chilenas, né? Não sei se você já ouviu falar, mas já deve ter ouvido falar, isso cai muito em prova. Você tem aí uma linguagem agressiva. Porém, nos meus estudos, analisando sobre o que cai em prova, caía mais a questão de você poder analisar não a poesia satírica, mas sim a poesia lírica. Então, eu trouxe aqui, para que a gente possa ler, tá? Um trecho de Marília de Dirceu, que é uma grande representação, tá? De Tomás Antônio Gonzaga. E, a partir da leitura dessa poesia, tá? Nós vamos responder a algumas questões. De maneira muito tranquila, tá, pessoal? Como a gente tem feito até hoje. Então, vamos lá. O que a gente precisa ter em mente? A gente vai ver agora uma poesia do Tomás Antônio Gonzaga, incluída no arcadismo, em que dentro da nossa mente já conseguimos ter a concepção do movimento em si. Então, sabemos que vai trazer, né, para a gente a ideia de bucolismo, sabemos que vai trazer a ideia de presença da natureza, sabemos que vai trazer a ideia de equilíbrio, sabemos que a linguagem a ser utilizada vai ser uma linguagem que vai privilegiar
a questão da ordem direta. Deixa eu só autorizar aqui. Então, tendo isso em mente, a gente consegue trabalhar de uma maneira positiva. E o que ocorre, gente? É sempre importante, sempre, sempre, sempre importante, que quando a gente... na verdade, quando a gente tem acesso à poesia em si, que é uma coisa que a gente não lê no natural, talvez se não fosse a minha aula, vocês não lessem poesia esse ano, né? Quando a gente lê uma poesia, que a gente sabe que a gente está enquadrando essa poesia num movimento literário, a gente tende a pensar, até a nossa interpretação tem de ser voltada para esse movimento literário, tá? Então, a gente não pode deixar de pensar que a gente está lendo uma poesia arcádica, para que a gente possa entender algumas questões aí. Então, vamos lá. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Atende, como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa, e o lambe enquanto chupa a lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Repara como, cheia de ternura, entre as asas ao filho essa ave aquenta, como aquela esgravata a terra dura, e os seus assim sustenta. Como se encoleriza e salta sem receio a todo o vulto que junto deles pisa. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante. Quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai a mesma barba, a mesma boca e testa. Então vamos lá, olha só. Volta aqui. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília nos sentemos. À sombra deste cedro, o que é cedro? Vocês já viram cedros? São árvores, tá? Árvores altas. À sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, olha só. Quero colocações de vocês quanto a essa primeira estrofe. Me diz uma coisa, nós conseguimos raciocinar, mais do que raciocinar, nós conseguimos projetar mentalmente uma visão ao ler este trecho? Acho que sim. Sim. Veja bem, a gente consegue observar, né? Quando a gente lê, a gente consegue ter uma visão, né? Se, por exemplo, você fechar seus olhinhos enquanto eu leio, você vai visualizar essa imagem. Então, olha só, fecha seus olhos e escuta a minha voz e pense sobre essa imagem, ok? Fecha os olhos mesmo, tá, galera? Só para a gente conseguir visualizar, para a gente conseguir se transportar. A poesia é algo sensorial. Não é apenas você ler, você precisa sentir, tá? Enquanto pasta alegre o manso gado, eu tenho certeza que na sua mente agora você está imaginando um gado pastando, ok? Um gado manso, pastando alegremente, tá? Muito provavelmente você está pensando numa imagem verde, você tem aí um verde, a natureza, tá? Então continue, vai. Enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Com certeza você pensou aí num casal, né, sentado à sombra de uma árvore,
meditando ali e desfrutando, olhando a natureza de uma maneira bastante positiva, usando a natureza como um refúgio, como um mecanismo importante. A natureza é tão importante aqui que ela está com letra maiúscula, tá? Ela está personificada, ela é tão importante, tão envolvente, que a gente consegue ter essa concepção quando olha, quando vislumbra essa poesia, tá? Então, essa estrofe aqui é uma estrofe que usa uma tipologia textual. Aí, olha só, estou indo lá na aula de interpretação, hein? Essa estrofe, Sara, usa uma tipologia textual que nos permite vislumbrar as situações, na verdade, imaginar, usando a nossa mente, fechando os olhos, a gente consegue, por meio dessa tipologia textual, projetar a visão que está sendo passada pelo eu lírico, né, da poesia, que é a voz do poema. Que tipo de tipologia é essa, pessoal? Que permite que a gente consiga visualizar, né, usar a nossa mente para poder ver o que a poesia está falando. A gente tem... Ai, foi mal. Pode falar, pode falar. Foi mal. Descrição. Exatamente, exatamente. Eu ia dar as opções, só que você já falou, então perfeito. Por meio dessa descrição, a gente consegue visualizar esse cenário, tá? Vamos lá. Atende como aquela vaca preta, o novilhinho seu dos mais separa, e o lambe enquanto chupa lisa teta. Atende mais, ó cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Aqui é a própria natureza, né? Então, assim, a gente vê, a gente pensa, né? Quando a gente pensa ali em novilho, né? A gente está pensando num animal, beleza? A gente está pensando ali no bezerrinho, né? E aí a gente vê uma cena, né? Bem natural mesmo, né? Bem de pasto, é aquela coisa, enquanto o filhote está chupando a Lisa, a teta está mamando ali naquela mãe, a mãe está lambendo, né? Aquela vaca preta está lambendo o filho, né? Então, a gente percebe ali que o pasto, né? As vacas e tudo mais, elas são colocadas aqui como superiores, né? Porque ele fala, atende mais ao cara, como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Então, aquela imagem da vaca preta ali é muito mais significativa do que uma imagem de uma cadela que também suporta que o filho a morda assim. Mas a relação ali, o novilho com a vaca pode ser, na verdade, uma relação que represente a importância desse gado, né? A importância do pastor que vai levando o rebanho, tá? Quando eu falo pastor, eu falo a respeito do poeta arcádico, tá? Não é o pastor da igreja, não. É o pastor sendo o poeta que guia o gado, né? Que guia as ovelhas, que guia os animais para um caminho de positividade. Os animais somos nós também, tá? Não só o gado, literalmente. Vamos lá. Repara como, cheia de ternura, entre as asas, ao filho, essa ave aquenta. Então, repara como essa ave vai aquentar esse filho entre as asas. Olha isso, tipo, é um cenário, né, de abrigo, um cenário de cuidado que está sendo tratado ali para a gente, que está sendo relatado para a gente. Como aquela esgravata terra dura e os seus assim sustenta. Como se encoleriza e salta sem receio a todo o vulto que junto deles pisa. Então, qualquer ameaça feita, a gente percebe isso aqui, ó, porque vem de cólera, né? A cólera é a raiva. Então, como que ela fica com raiva e salta sem receio a qualquer vulto que junto deles chegue perto? Tá? Então, é justamente isso.
a defesa ali, né, do reino animal, a defesa da mãe, a defesa da progenitora com a sua cria. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante. Então aqui a gente já tem, a gente sai, né, da questão animal para a questão humana, tá? Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir então no seu semblante. A gente tem uma imagem aqui linda, né? Uma imagem humana de amamentação. Então, também você fala assim, já uma redação de amamentação, a importância da amamentação, né? A questão da amamentação tem sido discutida, porque muitas pessoas sexualizaram a amamentação, uma coisa absolutamente absurda, né? A questão do aleitamento materno, temas relacionados a isso, que são possibilidades, tá, gente? São possibilidades de tema, tudo pode ser tema. Você também pode usar como referência, e eu quero que você anote, justamente essa poesia, a poesia de Marília de Dirceu, né, a poesia arcádica, que eleva, né, a questão humana, a questão da amamentação, que faz menção à amamentação de uma maneira bastante positiva e poética, tá? Quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai, a mesma barba, a mesma boca e testa. E aí você fala assim, pô, beleza, tava bonitinho até ali, né? A cena da amamentação e tudo mais. E aí se diz o seguinte, quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai, a mesma barba, a mesma boca e testa. Aí quer dizer, o filho tá lá mamando, tudo lindo, né? Show. Só que o que representa essa última estrofe para a gente aí, pessoal? Não pensem que vocês não podem viajar sobre isso, mas pode viajar, não tem problema, tá? Você não vai viajar loucamente, não. Eu quero que você me responda. Nessa última estrofe, né? A gente está falando ali da amamentação, enfim, da mãe com seu filhinho. Só que aí quando a gente tem, quando, Marília, quando disser consigo, é esta de teu querido pai, a mesma barba, a mesma boca e testa, o que a gente consegue perceber aqui? A semelhança do filho com o pai? A semelhança do filho com o pai, exatamente. Então, na verdade, quando você fala da semelhança do filho com o pai, o que você está querendo reproduzir aí de conhecimento? O que você está querendo dizer quando você fala dessa semelhança? Né? A gente está falando de um bebê aqui, de uma criança que está sendo amamentada. E aí a gente imagina um pai olhando essa criança, né, mais para frente e falando que as características do filho são as mesmas características do pai. Então, seria o que isso? Assim, eu pensei em uma coisa meio bíblica, assim, tipo, imagem e semelhança, mas eu não sei se tem a ver. É nesse sentido, assim? Tem essa questão, sim. Tem um pouco disso, de ser feita a imagem e semelhança do pai, mas aí, no caso, o pai é Deus, né? Aqui a gente está falando de uma pessoa normal. Mas não tem problema, vamos maturar essa ideia. Vamos maturar essa ideia. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Essa primeira ideia aqui, né? Essa primeira lira, a primeira estrofe, na verdade. Vamos analisar aqui, vamos olhar para essa primeira estrofe
e vamos analisar com base nos adjetivos usados. Então, vamos lá, olha só. Digam para mim, nessa primeira estrofe, tá? Qual a análise que a gente pode fazer a partir dos adjetivos utilizados? Primeiro, vamos identificar os 3 adjetivos presentes? Falem para mim os 3 adjetivos presentes. Tem alegre, tem manso. Então, ó, vou marcar aqui, alegre, manso. E bela. Não tem bela, não. Tem sábia. Bela Marília. Ah, sim, mas não está falando ali da natureza, está falando da mulher. Ah, sim. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, marcamos aqui. Beleza. Aí, veja bem, ó. Vamos imaginar o seguinte. Estamos olhando ali, alegre, manso gado, sabe a natureza. Qual é, na verdade, o que esse eu lírico quer dizer quando ele usa esses adjetivos para se referir à natureza? O que ele faz com a natureza quando ele usa esses adjetivos? Personifica. Ele personifica e ele valoriza, né? Então, para a gente analisar a presença desses adjetivos, a gente tem que olhar esses adjetivos e pensar assim, cara, a gente está notando aí a valorização da natureza, né? Porque gado manso e alegre, natureza sábia. Existe aí um destaque, principalmente a necessidade de imitar a natureza, porque a natureza, ela está com letra maiúscula, é basicamente uma pessoa, ela é sábia, ela é pura, ela é perfeita, tá? Então, a gente percebe muito como o poeta arcádico olha para a natureza, né? Ele olha para a natureza de uma maneira que esse pano de fundo serve de inspiração para ele, né? Então, essa seria uma análise bacana aí sobre a utilização dos adjetivos. Aí você pensa assim, já, a gente está estudando literatura, mas eu tenho que saber gramática? Sim, porque senão se você não sabe o que é um adjetivo, se você não consegue identificar o que é um adjetivo, você não consegue entender que ele é utilizado para caracterizar. E nessa caracterização, a gente está buscando valorizar e não depreciar a natureza. Tá bom? Então, ficou entendida essa primeira questão? Ficou entendida essa primeira questão? Sim ou não? Ficou. Beleza. Vamos para a segunda. A natureza é sábia e nos ensina que as fêmeas vivem para a reprodução. Essa é a ideia básica da segunda e terceira estrofes da Lira 19. Então, olha só, gente, presta atenção. Isso é o que o eu lírico pensou, ok? Que a natureza é sábia e nos ensina que as fêmeas vivem para a reprodução. Qual é a relação dessas com a quarta estrofe? Então, vamos lá, ó. Segundo a banca que criou essa questão, essas questões são de vestibular, tá? São questões discursivas. Então, segundo essa banca, a natureza é sábia e nos ensina que as fêmeas vivem para a reprodução. Hoje a gente cairia na porrada ao ler esse tipo de questão, né? Mas vamos trabalhar com a ideia de que a segunda e a terceira estrofes lidam com essa concepção. Então, qual é a relação dessas estrofes com a quarta estrofe?
Então, vamos lá, ó. A gente está falando aqui que a segunda e a terceira remete à questão de ensinar as fêmeas a viverem para reproduzir. Então, ó, a segunda é essa, que a gente já leu, e a terceira é essa. Beleza. Agora, qual é a relação dessas duas para essa aqui? Pensem. Qual é a relação de você trazer? Atende como aquela vaca preta, o novilhinho, os seus dos mais separe, o lambe enquanto chupa lisa teta, atende mais ó cara como a ruiva cadela suporta que lhe morda o filho o corpo e salte em cima dela. Repara como cheia de ternura entre as asas ao filho essa ave aquenta, como aquela esgravata terra dura, e os seus assim sustenta, como se encoleriza e salta sem receio a todo o vulto que junto deles pisa. Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando? Então, nas duas, e na segunda e na terceira, nós temos uma concepção. E depois vamos para a concepção da quarta. Nós até já comentamos aqui. O que vocês acham? Eu pensei numa coisa mais tipo vocação, sabe? Tipo, no outro ela fala assim, veja como ela suporta. Suportar é porque tá ruim, né? Tipo, dor. Mas aí ela fala, suporta que lhe morda. Aí no próximo ela fala, cheia de ternura. Tipo, mesmo com a dor e tudo mais, ela nasceu pra ser mãe. Foi tipo isso. Sim. Então, olha só, presta atenção. Só que isso é uma análise da segunda e da terceira. Agora, quando a gente projeta para a quarta, a gente percebe também o quê? Na segunda e na terceira estamos falando que as fêmeas, né? As fêmeas, porque estamos falando de animais, correto? Na segunda e na terceira? Isso está claro para todo mundo? Sim. Beleza. Então, quando a gente leva para a quarta, na quarta a gente está falando de quem? A gente está falando de animais na quarta? Tô falando de uma mulher. A gente está falando de uma mulher. Então, assim como as fêmeas dos animais, a mulher também vive para ser mãe. Essa é a concepção, entende? Então, as fêmeas dos animais estão, ó, vivendo isso aqui, suportando, né, passando por problemáticas. E aí ele transpõe da natureza para o homem, para a mulher em si. Tá? Então, assim como as fêmeas dos animais, também a mulher vai viver para ser mãe, tá? Isso é uma concepção absolutamente daquele século mesmo, né? Hoje em dia, a gente não tem obrigação nenhuma, né? Existe até uma discussão muito forte dentro, até do movimento feminista, dessa ideia, né? De você colocar para a mulher a necessidade de ela ser mãe. Uma coisa absurda, né? Então, a pessoa tem vontade de ser mãe, ok, ela será. Agora, se ela não tem vontade, não é por uma pressão social que ela vai seguir esse modelo, né? Até porque ser mãe é uma escolha. Imagina, você tem que ser responsável pela criação de uma pessoa. Se você não se sente preparado para isso, só porque a sociedade impõe a você, você tem que fazer? Porra nenhuma, de jeito nenhum, tá? Então vamos seguir a terceira. Com base na quarta estrofe, podemos dizer que a visão de mundo de Dirceu na verdade, Dirceu é personagem e Gonzaga é o escritor. Né? A gente não sabe dizer, a gente nunca saberá dizer se existe essa diferença entre quem escreve e a personagem. A gente nunca vai saber, tá? Então, a gente pode afirmar que a visão de mundo que está presente na quarta estrofe é patriarcal, sim ou não, e justifique sua resposta.
É Sim, patriarcal ou não? já até na descrição, agora que tipo, eu me toquei, é só em relação ao pai, né? Ele só puxou o pai, ele não puxou nada da mãe, pelo visto, assim. Exato. É isso que eu queria que vocês tivessem me respondido antes, lá naquela hora. Veja que puxou o pai, né? Então, o que era esperado aqui, que vocês percebessem, é que para o Dirceu, né, barra Gonzaga, enfim, não sabemos, o principal papel da mulher é o de mãe. E o filho, que é homem, filho que é homem, tá? Filho é homem, tem barba. Então, existe essa referência. O filho que é homem, ele tem a barba, ele tem boca, ele tem testa do pai. Ou seja, ele é a perpetuação da figura paterna. Apenas, tá? Então, a gente pode afirmar, sim, que existe uma postura patriarcal e que isso se comprova por meio até das utilizações aqui, das escolhas lexicais, das palavras para representar essa concepção aí. Então, bem legal a gente pensar que como que a poesia também, que a poesia é o reflexo também de uma sociedade, né? Hoje, dificilmente você vai encontrar poesias desse tipo, né? Você vai encontrar, com certeza, poesias mais libertadoras, mais libertárias, na verdade, né? Mais voltadas às lutas que travamos, né? Mas, ao mesmo tempo que é interessante perceber a diferença entre a poesia dessa época e a poesia de hoje, é também bizarro pensar que tem gente que pensa até hoje usando a mesma concepção do homem do século XVIII. Sinistro, né, gente? Bizarro. Mas ficou tudo bem em relação a essas questões? Sim ou não? Fala comigo. Mas já, Tá. nessa estrofe, tipo, no início, ele ainda fala, tipo, que gosto não terá a esposa amante, né? Então, tipo, isso seria meio que, tipo, dando. Ah, eu não sei falar. Mas é como se fosse, tipo, que pena que ela não vai sentir o gosto de o filho ser, tipo, ter as características dela, ou alguma coisa assim. Não, aqui é justamente você pensar assim, ó, tipo, que gosto não terá, tipo, é como se fosse assim, que maravilhoso, né? Que gosto não terá a esposa amante quando der ao filhinho o peito brando e refletir no seu semblante, no seu semblante. É como se fosse assim, cara, que parada maravilhosa, que gosto ela não vai ter. Esse não é uma negação da coisa, não. É como se fosse essa construção, é uma construção de intensidade, né? O quão maravilhoso não será a reação dela quando ela souber que ela ganhou na Mega Sena, por exemplo, né? Então, esse não é a negação do negativo, de fato, tipo, ela não vai gostar. Não, é como se fosse assim, cara, esse gosto vai ser tão bom que ela não pode imaginar que ela vai ter. Entendeu? E aí, mais uma vez, galera, entendeu isso, Nara? Entendi. Então, é bacana também a gente pensar, né, aqui, é claro, né, pessoal, vocês já conhecem minhas concepções, enfim. Na verdade, eu não estou aqui para incitar nada diretamente, mas também com a interpretação, que é muito rica, porque cada um interpreta de uma maneira, com base naquilo que aprendeu, naquilo que estudou e naquilo que viveu. Mas é também bacana a gente pensar assim, como que a maternidade aqui também é romantizada, né? Como que, tipo assim, nossa, olha só, não vai ser maravilhoso isso? Quer dizer, gente, a maternidade ela tem suas dores também. Então, essa positividade tóxica em cima da maternidade, como se a maternidade só tivesse coisa boa, gente, é assustador. Então, você pensa enquanto ser humano. Pensa enquanto ser humano. Pensa na mulher que está lá se ferrando muito, de cansaço, de tudo, né? Porque tem que lidar ali com uma criança, é uma responsabilidade muito, muito grande. Muito grande. Você imagina essa mulher que não está tendo a felicidade, não está tendo a plenitude que esse poema aqui traz para gente. Imagina aquela mulher que pensa assim, cara, meu filho, meu
meu peito tá rachado, tá sangrando, porra, meu filho não larga o meu peito, ou então o contrário, caramba, eu não consigo amamentar o meu filho, porra, eu não consigo me arrumar, eu não consigo tomar um banho. Gente, eu quero que vocês perguntem às mães de vocês se quando vocês nasceram, se era tranquilo para a mãe de vocês tomar um banho. Cara, pelo amor de Deus, é um banho, sacou? É uma coisa que você fica assim, gente, qualquer 10 minutos você toma um banho. E mesmo assim, muitas mães não conseguiam fazer isso com tranquilidade. Então, quer dizer, eu lembro que quando a gente teve aquela sessão com a psicóloga, lembra? Com a Lívia, ela falou assim, gente, o momento do banho, o momento em que você está ali se ensaboando, você tem que viver aquele seu momento. Na minha cabeça vem exatamente essa mãe que está completamente exaurida, cansada, e não consegue enxergar essa maravilha toda na maternidade. Aí ela vive numa sociedade em que a maternidade é a maternidade ilustrada no Instagram, né? Aquela mãe maravilhosa, maquiada, com aquele filho no peito, feliz, sorridente, e ela vê em si mesma a incapacidade de ter aquela mesma questão. E aí, meu amor, já era. Isso é uma destruição de um psicológico que já está abalado, porque existe toda uma questão hormonal, vocês sabem mais do que eu sobre isso, pós-gravidez. Então, seus hormônios estão absolutamente descontrolados, teu cortisol está lá na puta que pariu, você está extremamente estressado, porque você está lidando com uma nova realidade, e ainda existe essa romantização da maternidade, comprovada por essa poesia que a gente lê aqui de Marília de Dirceu, do século XVIII. Então, assim, e aí você fala assim, já, do jeito que você está falando, parece que você não quer ter filho. Eu quero, vocês sabem disso. Mas isso não me impede de olhar para certas publicações, para certas poesias até, porque a minha capacidade de criticar, ela é tamanha, visto que eu consigo ter uma visão ampla das coisas, assim como vocês. Então, talvez a gente lendo no primeiro momento não tenha percebido, mas agora a gente consegue ver que, calma aí, né? Isso realmente é uma romantização da maternidade. Gente, me empolguei, desculpa. Fiquei feliz de falar sobre isso. Ai, deu até um cansaço agora. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim, sim. É basicamente isso. Vocês concordam comigo? Discordam? Falem aí. Eu concordo. E até, tipo, esse texto parece que uma mulher que nunca passa por isso, que não pode passar, né, pela gestação, ela vai ser infeliz pela vida inteira, não vai ter essa felicidade, essa experiência. Então, tipo, coloca isso acima de tudo, né? Como se fosse assim, tem que passar por isso. E, cara, não tem que passar por isso, não. Desculpa. Passa quem quer, tá? Mas já você... E aqueles casos que... Não, gente, aqueles casos em que a maternidade aconteceu de uma maneira violenta, ou a maternidade aconteceu... Enfim, eu não estou falando disso. Estou falando, né, da situação em que você tem um filho em condições normais, tá? Então, é algo para a gente pensar aí. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a poesia épica. A gente estava na poesia lírica, agora a gente vai para a poesia épica. Na verdade, é só uma análise para vocês, né, ouvirem falar sobre e para a gente começar a pensar aí em algumas questões, tá? Quando a gente fala em poesia épica e poesia lírica, eu sei que automaticamente vocês estão pensando naquela aula de gêneros literários. E nos gêneros literários, nós estudamos o quê? Nós estudamos o gênero lírico, nós estudamos o gênero épico e nós estudamos o gênero dramático. Dentro do gênero dramático, nós estudamos a tragédia e a comédia gregas, né? Dentro do gênero lírico, nós estudamos que são os temas ali, são as poesias que lidam com aquela vontade de despertar em nós uma
sensação de emoção, né? Despertar aí os nossos desejos mais íntimos de manifestar nosso sofrimento, nossas opiniões. Tanto é que agora a gente saiu, veja, a gente estava numa poesia lírica. E olha só quanta subjetividade a gente não trouxe. Mas a poesia épica, eu não sei se vocês lembram, mas eu espero que sim. Vocês lembram do que trata o gênero épico? Dos heróis, dos grandes feitos. Exatamente. Então, aqui, a gente tem uma concepção já voltada para isso. A poesia que traz essa questão épica traz de uma maneira a valorizar fatos históricos, descobrimentos, ok? Fatos que são importantes para a formação de um Estado, tá? Representações de heróis para um determinado povo, beleza? Então, vai ser basicamente aqui o que vai acontecer nessa poesia, principalmente em Santa Rita Durão, tá? Que é, na verdade, um escritor muito representativo dessa poesia épica. Então, coloquei aqui para vocês. A influência clássica e particularmente a camoniana de Camões, né, pessoal? Não se revela apenas na poesia lírica. Os autores neoclássicos também retomaram o modelo da poesia épica. Santa Rita Durão e Basílio da Gama são os dois maiores expoentes da poesia épica. O Santa Rita Durão era um padre que escreveu Caramuru, que é um poema épico, que fala sobre o descobrimento da Bahia. E nesse poema épico a gente tem a exaltação da terra brasileira, incorrendo o autor em descrições de paisagem que lembram a literatura informativa da época de 1500. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe não é uma escola literária, ok? Mas existe aí, antes do Barroco, uma manifestação literária chamada quinhentismo. Vocês já ouviram falar nisso? Quinhentismo? Aham. Sim. Sim. Então, nessa literatura quinhentista, a gente tinha mais informação sobre o que aqui foi visto do que propriamente composições literárias. Tanto é que todos os vestibulares de medicina e o Enem e a UERJ não incluem quinhentismo dentro do programa. Eles incluem de Barroco para frente. O quinhentismo não chega a ser uma escola literária. Ele é mais uma manifestação literária informativa, de descrição das coisas que eram vistas aqui no momento do descobrimento, tá? Então, o Santa Rita Durão, ele vai trabalhar a exaltação da terra brasileira. E isso, para a gente, é muito importante, por quê? Porque depois do arcadismo, qual é o movimento que vem, pessoal? Vocês sabem me dizer? Qual é o movimento? Isso, romantismo. Então, lembra que as três primeiras palavras são bar, né? Formam a palavra bar. Barroco, arcadismo e romantismo. Então, logo depois do arcadismo, começa o romantismo. E aí você pensa assim, pô, então calma aí. Caramuru já é uma menção ao índio. Caramuru já exalta a terra brasileira. Então, calma aí. Isso é um prato feito para a gente criar agora um novo movimento de exaltação da pátria. E aí está criado, né? O romantismo está aí para isso. Então, perceba que a passagem de um movimento literário para outro movimento literário se dá de uma maneira não como um estalo, não como uma coisa de um dia para o outro, mas um processo, sacou? E aí a gente já tem aqui em Santa Rita Durão, que é classificado como arcádico, a gente já tem a presença do índio e já tem a exaltação da natureza, da terra brasileira. E aí, meu amor, isso vai ser um caminho andado para o romantismo, tá? Então, o elemento indígena aqui já é trazido, beleza? E aqui, na verdade, se questiona o fato de ele ser um objeto diante da catequese dos jesuítas, né? Que a gente sabe que a Companhia de Jesus, enfim, todo o movimento que a gente já estudou,
chega até aqui e encara o índio como o seu objeto de luxo, tá? Agora, Basílio da Gama já tem 2 objetivos básicos na poesia, né? Ele defende e exalta a política do Marquês de Pombal e ele critica de forma muito virulenta os jesuítas, tá? Então, aqui é uma outra questão também, existe uma questão, uma mistura ali com a política, né? E a crítica a esses jesuítas que chegaram aqui e fizeram o que eles acharam que tinham de fazer. Tá? Então, a gente vai fazer agora essas 2 questõezinhas, ok? Que são questões de fixação básica, assim. Interpretação e fixação só para a gente poder fechar essa ideia e depois vamos para questões de vestibulares cobrando sobre arcadismo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui. Em cuidadosa escola, o temor santo, antes das artes a qualquer se ensina. Dão-lhe lições de ler, contar, de canto e o catecismo da cristã doutrina. Vendo-os o rude pai, concebe espanto, e pelo filho a mãe a fé se inclina. Nem de meio entre nós mais apto se usa, que aquela gente bárbara reduza. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui um canto de Caramuru, tá? Que é essa publicação de Santa Rita Durão. Então, vamos lá. Nessa estrofe que a gente leu, o que se evidencia? O respeito ao ensinamento dos índios mais velhos, a defesa da preservação da cultura indígena, o elogio do comportamento obediente dos nativos, a descrição da amizade entre portugueses e indígenas, e a exaltação do trabalho evangelizador dos portugueses. Então, vamos lá, ó. Vou dar um minutinho para você ler enquanto vou buscar uma água, tá? Vou desativar aqui o meu áudio, vou buscar uma aguinha rapidinho, tá? Enquanto você lê. Já volto. Oi, vamos lá então. Pessoal, olha só. Vou ler novamente a poesia e aí vocês vão eliminar. Eu quero eliminação, ok? Quero que vocês eliminem 3, tá? Então vamos lá. Em cuidadosa escola, o temor santo, antes das artes a qualquer se ensina. Dão-lhe lições de ler, contar, de canto, e o catecismo da cristã doutrina. Vendo-os o rude pai, concebe espanto, e pelo filho, a mãe, a fé se inclina. Nem de meio entre nós mais apto se usa, que aquele gente bárbara reduza. Então vamos lá, quero eliminação de 3. Fala. A B. Letra B vai embora. E aí, se você eliminou a letra B, porque olha só, a letra B fala defesa da preservação da cultura indígena. Isso não acontece. Se você já elimina a B, você também pode eliminar a D, concorda? Sim. Sim, a D também. Porque se você está falando ali que eles não defendem nada, né, da cultura indígena, que, na verdade, se você elimina, é porque você não acredita nessa. Então, a B já puxa para D, né? Você já tira.
Beleza, então tiramos B e D. Agora podemos eliminar mais uma. O que vocês acham? A. Sim, o respeito ao ensinamento dos índios mais velhos. Por quê? Se você não preserva a cultura indígena, se você sabe que não existe, porra, como que vai rolar respeito ao ensino que os índios mais velhos podem passar? Não tem como, né? Então, beleza. Então, olha, eliminamos a letra A, a letra B e a letra D. Então, qual seria o gabarito, gente? Fala para mim, sem medo. Exatamente, letra E. Exaltação do trabalho evangelizador dos portugueses. Até porque, se a gente parar para pensar, é a única alternativa que exalta a evangelização, que, na verdade, é a ação da Igreja Católica, né? Então, a gente já sabe que Santa Rita Durão era um padre, né, cara? Então, porra, é óbvio que ele vai trabalhar ali com essa ideia de valorização, né? Porém, a gente está falando de Santa Rita Durão. Se fosse o Basílio da Gama, não, porque o Basílio da Gama já é, na verdade, o cara que exalta o índio e não a igreja, né? Então, já é uma outra concepção. Mas, muito bem, essa aqui, ó, letra E. Vou marcar aqui o gabarito para gente. O resto a gente eliminou. Bom, aqui só de fixação mesmo, né? Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos. Então, vamos lá. Os versos acima são excertos do poema que concilia louvações dirigidas ao Marquês de Pombal e exaltação de heroísmo indígena. Trata-se da obra, aí é claro, né? Você, obviamente, pode ficar aí confuso entre A e B, porque as duas são remetências à questão indígena. Porém, se fala sobre louvações a Marquês de Pombal, só pode ser a letra B, que é Basílio da Gama, tá? Então, vou marcar aqui para você uma questão bem básica. Vocês sabem que a Estácio, ela fazia esse tipo de coisa, né? E é bizarro pensar nisso. A Estácio fazia prova, eram 8 questões de português, aí misturava português com literatura, né? Cara, ela cobrava o nome de quem fazia a obra tal. Era absurdo, né? Então, esses exercícios hoje só servem para fixação mesmo. Vamos lá, pessoal, agora é sério, tá? Antes, não é que não fosse sério, mas é que essas aqui são mais atuais, são questões mais atuais, ok? Então, vamos lá. Madrigal 43. Suspiros já cansados, repousai por um pouco entre estas flores. Glaura virá e os cândidos amores a gozar a bela destes prados. Cai a sombra dos montes elevados, abranda o loiro sol os seus ardores. A flauta dos pastores respira alegre em ecos alternados. Suspiros já cansados com as minhas tristes dores. Repousai por um pouco entre as flores. Bom, vamos lá. Sobre esse poema. Então, olha só, vou dar um minuto para você ler sozinho, tá? Vai lá, lê sozinho. Deu tempo? Sim. Então, vamos lá, ó. Nós queremos aqui o seguinte. Quais opções estão corretas? Tá? Então, vamos lá, ó. O texto recupera o locus a menos, topos do ambiente aprazível para o interlúdio amoroso.
Então, essa ideia de locus a menos é o quê? Vocês lembram? Que lugar tranquilo? Isso. E o lugar tranquilo é representado por quê? Por quem, na verdade? No arcadismo. Isso, exatamente. Então, a pergunta é a seguinte: existe aí para gente uma recuperação desse lugar ameno, desse topos, né? Topos é local, lugar. Então, esse topos do ambiente aprazível para que o encontro amoroso possa existir, existe aí uma recuperação? Se você acha que existe, se você acha que existe uma menção a esse lugar aprazível, você precisa, no caso, dizer que a número 1 está correta. E aí, o que você me diz? Está correta essa número 1 ou não? Acho que sim, que ele fala das flores, do ambiente. Exato. Então, beleza. Se a gente já disse que a 1 está certa, então a gente já vai meter o pé dessas aqui, ó, vai mandar embora. Essas são erradas. Já. Hein? Eu entendi, eu também achava que era verdadeira, mas eu fiquei confusa por conta do recupera. Como assim recupera? Recuperar é trazer para o texto. É tipo, mostrar? Isso. Só que entendi. na literatura a gente usa umas expressões que parecem que é mais difícil, né? Mas é só trazer mesmo para a questão, para o texto. Tá? Nada demais. Entendi. Tá bom. Tá bom? Então tá. Então estamos aqui entre A e B. Eu tenho a impressão de que a gente já agora, né, vai conseguir trazer uma resposta aí. Então vamos lá. A forma composicional do gênero madrigal rompe com os paradigmas árcades, imprimindo liberdade formal à construção poética. Pessoal, vocês acham, né, eu não sei, na verdade, se vocês já ouviram falar, enfim, aí é uma coisa que... Não sei se vocês conhecem esse gênero, né? Mas madrigal é um gênero musical, beleza? Que aconteceu ali basicamente, a gente tem século XIV, 13, 14, 15, 16, a gente tem esse tipo de gênero musical, tá? Então, olha só, na verdade, o que a gente pensa sobre isso? A gente está querendo, com essa 2, se a gente achar que essa 2 está certa, a gente vai querer dizer que existe uma liberdade formal para a construção poética. Ou seja, a gente está dizendo que os caras podem escrever da maneira que eles quiserem, e não em sonetos como a gente tem visto. E aí, é certo ou é errado isso? Errado. É errado, sobretudo por quê? Porque se o gênero madrigal ele é musical, né? Ele tem essa concepção musical, porra, aí que ele tem preocupação mesmo em se adequar aos padrões. Porque existe a questão do ritmo e existe a questão da rima. Então não é liberdade formal, dane-se, vou escrever do jeito que eu quero. Não. Sobretudo porque pertence à questão musical ali. Então você tem que ter controle e domínio de todas as formas, de todas as suas estruturas, para que você cumpra a função do gênero. Tá? Então essa 2 aí, realmente ela não tem a menor condição de ser correta. Com isso a gente já marca o gabarito letra B, mas aí a gente lê, né, os outros até para poder pensar sobre. Já. Fala. Mas a partir do ponto que eu considero a primeira verdade, eu não posso considerar a segunda, né?
Não entendi. Porque, tipo, a forma composicional, ela rompe os paradigmas arcades. Se, tipo, eu considerar que a primeira recupera o locus a menos, eu, tipo, entro em conflito, né? Se eu considerar as duas verdadeiras. Mas então, a questão é a seguinte: quando a gente fala desse locus a menos, a gente não está falando da questão do gênero musical. Uma coisa é esse locus a menos, que é essa atmosfera em torno da natureza, né, de valorização da natureza, de enxergar a natureza como um pano de fundo ideal para que o poeta viva bem. Agora, quando eu falo de forma de composição de um gênero, são as características de um gênero, tá? Então, não tem a ver com o locus a menos. Uma coisa é o locus a menos, a outra coisa é o gênero que lida com a música. E por lidar com a música, ele não pode romper. Pelo contrário, ele não dá liberdade. Ele aprisiona, visto que você tem que se preocupar com rima, você tem que se preocupar com ritmo, com melodia. Então, não tem essa liberdade. Então, não necessariamente o fato de marcar um já elimina dois, não, tá, Inara? Entendi. Eu pensei que era mais, tipo, em tudo, sabe? Do arcadismo. Mas Não, não, é só, não. tipo, na forma do gênero. Do Sim, gênero é porque ele musical. está focando. Isso, ele está focando aqui a questão da forma composicional do gênero. Então, ele está falando de aspectos estruturais, tá? E não semânticos do movimento. Tudo bem? Entendi. Tudo bem. Então tá, e na 3 ele fala assim: a cena poética acompanha em gradação o entardecer num cenário povoado por elementos tradicionais da estética neoclássica. Então vamos lá, ó. Suspiro já cansados, repousai por um pouco entre estas flores. Glaura, virai os cândidos amores a gozar a beleza destes prados. Cai a sombra dos montes elevados. Olha só, cai a sombra dos montes elevados. Uma maneira de você dizer que está entardecendo. Inclusive, o louro sol está abrandando, né? Então, está ficando menos intenso. Cair do dia, tá? Então, de fato, aí, essa 3 atende bem. E na 4, nós temos o poema marca a tensão entre campo e cidade, criticando o modo de vida nos centros urbanos. Isso aqui chama-se filha da putice, tá? Por quê? Porque ele sabe... Não, não vou te explicar, não. Me explica você. Por que essa 4 é filha da putice? O cara botar uma parada dessa numa questão que está trazendo arcadismo. Me explica. Porque o tema em geral da poesia arcade é exatamente esse. Exatamente. Exatamente. Então, chama-se filha da putice isso. O cara sabe que você compreende que o arcadismo tem como pauta essa tensão entre campo e cidade. Só que, cara, em nenhum momento se fala isso aqui. Tá? Então é aquela típica questão que, assim, tu vai olhar, tu vai dar um sorriso e pensar assim, ah, filha da puta, tá querendo me pegar? Mas não vai dar, porque eu estou embrasado aqui no kit de sobrevivência arcádico. Apesar, gente, de a gente sempre ter um foco maior num tema dentro de um movimento, a gente precisa analisar o que a gente está lendo no poema que a gente está lendo. A gente não pode admitir como para todo sempre amém, como se aquilo fosse única e exclusivamente uma característica, como se não pudesse ter outras. Não é em toda poesia que a tensão campo-cidade vai aparecer. Tudo bem isso ou não? Responde aí para mim. Oiê, fala comigo. Tudo bem ou não? Tá tudo bem. Oi? Beleza. Cara, eu não sei se é a minha internet ou é a sua, mas
Tá picotando. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu também ouvi falhado. Então foi a minha internet. Tá, beleza. Vamos seguir o baile aqui. Então, deixa eu só marcar o gabarito. É esse amarelinho aqui. Esse aqui vaza também, porque tá errado. Show, vamos lá. Aqui nós temos de marcar verdadeiro e falso. Ok? Então, vamos lá. Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Cláudio Manuel da Costa é um dos poetas mais importantes do barroco brasileiro. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa. Arcádico e não barroco. Ah, tá. Desculpa. Eu não tinha lido barroco. Tá, então, ó. Barroco, não. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga são do arcadismo. Tá? Então, se a gente já viu isso, partiu eliminar aqui algumas, tá? Então, vamos lá. A gente pode eliminar a B de bola, não é isso? O que mais que a gente pode eliminar? C de casa. A ceia é. Olha que delícia de vida, gente. Temos agora 50-50, né? Olha lá. Se a gente já encontrar a próxima, a gente já acerta a questão, tá? Então, vamos lá. Basílio da Gama e Santa Rita Durão são dois grandes nomes da poesia épica produzida durante o arcadismo no Brasil. Sim ou não? Sim. Sim. Então, temos aí verdadeiro, né? Já achamos, já vimos que a resposta é a letra D de dado. Easy, easy, easy. Olha lá, ó. Vou botar o vermelhinho aqui. E aí, veja bem, nos salvamos, né? Porque se você visualizar para cá, temos outras questões envolvendo outros movimentos que vocês ainda não estudaram. Quer dizer, óbvio que vocês já estudaram, vocês já saíram da escola, porra. Mas não esse ano ainda com a gente, tá? Então, aqui já seria uma tranquilidade para o nosso coração. Já. Fala. A UERJ cobra sim ou cobra mais interpretativa? Mais interpretativa, que é essa próxima agora que a gente vai ver. Tá? Essas... Fala. Ui, foi mal, pode continuar aí. Rapidinho. Essas três aqui, ó. Essas três aqui, elas são interpretativas, tá? Essas primeiras são mais literárias mesmo. Tá bom? Que fala do gênero e tudo mais. Mas a gente sempre na aula de literatura vai ver interpretação também, não tem muito jeito. Fala, meu amor. Fala, Sara. Que tinha ali uma fonte que estava escrita, eu acho que era poesia erótica. Eu achava que isso era do Augusto dos Anjos, e não do autor que fez aquele poema. O quê? Calma aí, deixa eu voltar. Tava na fonte ali. Foi da penúltima questão que a gente fez. Aí. Manuel Alvarenga. Verdade. Mas o que tem isso? Mas você acha que não existia? Não, essa questão eu achava que era... Tipo assim, eu não entendi esses poemas eróticos com o tema todo e, tipo, eu tinha pensado em Augusto dos Anjos. Aí, tipo assim, não entendi todo... Isso aí é só um dado, não tem nada demais. É isso. Não tem nada demais, não tem nada demais. É porque, na verdade, você tem aí Você tem um poeta que faz
poemas eróticos, mas é claro que Augusto dos Anjos também faz, assim como o Vinícius de Moraes também faz. Não tem nada a ver, entendeu? É porque isso aqui não é a concepção, assim, porque quando você pensa, né, suspiros já cansados, repousai por um pouco entre as flores, você pensa assim, pô, a pessoa está cansada e está sentada ali relaxando. Mas, na verdade, ela pode ter acabado de transar e está cansada por conta disso. Principalmente porque é um poema erótico, entendeu? É que a gente não olhou com essa maldade, né? Mas, com toda certeza, a gente está lidando com isso. É isso que eu tava na dúvida. Gente, será que ele tá falando qual o sentido disso tudo aí? Porque tava na fonte isso. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Tá, é porque eu não quis tocar no assunto, eu não sabia nem que alguém ia reparar, mas tudo bem, deixa rolar. Vamos lá. Vamos aqui. Pessoal, olha só. Isso aqui, vocês estão vendo, ó, 2, 4, 6, 8. Tá? Vocês têm 3, 3. Então, isso aqui é um soneto. Você sabe disso. É porque se eu desse o espaço do soneto, ia passar aqui a fonte. Eu não queria diminuir. Entendeu? Deixa eu ver até. É porque eu fico sempre pensando, cara, que vai ficar pequeno para você, entendeu? E eu quero que você enxergue bem. E aí eu fico nessa vibe, sacou? Mas eu vou dar uma separada aqui, ó. Pronto. É que sempre dá merda, entendeu? Você tá enxergando bem isso aqui? Dá para ver? Dá pra ver. Tá. Então tá, vamos lá. Mudam-se os tempos. Isso é Camões, hein? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda já como soía. Cara, demais esse. Nossa, fazia tempo que eu não lia ele. Muito bom. Veja bem, quando a gente fala aqui de soía, é o verbo soer. Não sei se você já ouviu falar, mas é ter por hábito, tá? É acontecer frequentemente, tá? Então, aqui a gente tem essa poesia de Camões e aqui a gente tem a poesia do Cláudio Manuel da Costa. Então, veja bem, foi colocado de um lado o Camões, de outro lado, Cláudio Manuel da Costa. Então, a gente já tem que perceber que a gente vai trabalhar aí com uma perspectiva de literatura comparada. Então, vamos comparar uma coisa a outra, tá? Eu vou colocar isso aqui também em soneto, tá? Para você poder enxergar da forma que tem de ser mesmo. Calma aí. Sempre dá merda isso aqui, gente. Só Jesus. Ó, tá vendo? Eu vou tirar esse aqui para você poder enxergar. Tá vendo bem aí? Sim. Então vamos lá. Se os poucos dias que vivi contente foram bastantes para o meu cuidado, que pode vir a um pobre desgraçado que a ideia de seu mal não acrescente? Aquele mesmo bem que me consente, talvez propício o meu tirano fado, esse mesmo me diz que o meu estado se há de mudar em outro diferente. Leve, pois, a fortuna aos seus favores. Eu os desprezo, já, porque é loucura comprar a tanto preço as minhas dores. Se quer que me não queixe a sorte escura, ou saiba ser mais firme nos rigores, ou saiba ser constante na brandura. Tá? Nós estamos o seguinte, a questão 3 diz o seguinte. No soneto 32 de Cláudio Manuel da Costa, que é o texto 2,
o eu lírico se queixa principalmente. Então, vamos lá, ó. Leia sozinho esse aqui. Quando terminar, me fala. Já, já, terminei. Foi? Posso ir? Pode. Vamos lá. Nesse soneto, o eu lírico se queixa principalmente. Pessoal, quando a gente tem principalmente, significa o quê nas opções? Que tem mais de uma que ele se queixa. Sim, mas que vai ter uma que é mais presente, tá? Então, letra A. Ele se queixa por ter tido poucos dias felizes na vida. Letra B. Ele se queixa porque a inconstância lhe veta a plenitude. Letra C. Porque a sorte escura lhe traz apenas dores. Ele se queixa porque a ideia de seu mal não lhe acrescenta. Ou ele se queixa por saber que o tirano fado é firme nos rigores. Vamos eliminar? Eliminem duas para mim, por favor. D. Vamos tirar a D. Então, ó. D vai embora. Vamos tirar a D. E aí? Quer que volte a poesia? Sim. Posso voltar para a questão? Pode. Qual outra a gente pode eliminar? Vai, baby. Sem medo de ser feliz. E pararam. Não vai rolar mais nada aí. É o quê? Fome isso? É fome? Tá difícil mesmo. Tá difícil. Mas vamos lá, ó. O que acontece, gente? A gente tem uma queixa do eu lírico que, na verdade, representa aí a conclusão do seu poema. Ele fala assim: se quer que me não queixe a sorte escura, ou saiba ser mais firme nos rigores, ou saiba ser constante na brandura.
Então, assim, existe aqui alguma coisa acontecendo, né, que está trazendo essa indecisão para ele, né? A gente consegue perceber que a questão para ele aqui, né, ele se queixa, quando ele fala assim, o que você acha que significa sorte escura? O que seria a sorte escura, pessoal? Justamente aquela que a gente não tem controle, mais ou menos, tipo, a sorte é isso. A má sorte? Então, ó, sorte escura, beleza. É aquela que a gente não tem controle. Vamos dar um nome para isso? O que é aquilo que a gente fala assim na nossa vida? Puta que pariu, é foda lutar contra o... Contra o... Destino? Destino, exatamente. A sorte escura é o destino, tu não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Você tenta lutar contra, mas, cara, sabe, é uma parada assim que você tá querendo fugir, a coisa tá acontecendo, e como é que faz, entendeu? Então, a sorte escura seria o destino. Então, ele se queixa do destino. Esse destino é marcado pelo quê, gente? Ele fala, se quer que não me queixe o destino, ou você vai ser mais firme nos rigores, ou você vai ser brando comigo. Então, ele se queixa de quê? Qual seria a resposta? Inconstância? Exatamente. A inconstância das coisas leva ele a não ter plenitude. Ele nunca vai ser pleno porque, cara, essa sorte escura não sabe se definir se vai ser boa com ele, se vai ser branda com ele ou se não, tá? Então, aqui, realmente, é uma questão bem difícil, né? Não é uma questão, assim, super tranquila, porque você tem de fazer interpretações em cima. Primeiro, você tem que pensar o que seria aí, né? Essa má sorte, esse escuro aí, né? Essa sorte escura, para depois você conseguir algum êxito na resposta, tá? Vamos lá, fazer isso aqui rapidinho. Na última estrofe do soneto de Camões, o eu lírico constata que a mudança cotidiana de valores gera espanto, que tudo se transforma diariamente no mundo, que o bem e o mal deixam marcas eternas, que o próprio processo de mudança é instável, ou que o tempo converte o verde em neve e o canto em choro. Então, ó, na última estrofe de Camões, essa aqui, ó. E, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto, que não se muda já como soía. Lembrando que soer é ter hábito, tá? É se acostumar. Quais podemos eliminar aí? Vamos eliminar. Podemos eliminar aí 2 sem nenhum tipo de problema, hein? Ah, é? Vamos eliminar a E. E tem outra que a gente pode eliminar também facilmente. Calma. A C? A letra C a gente pode mudar também, exatamente. A gente pode eliminar, na verdade. Beleza, vamos forçar e eliminar mais uma? Ah, Isso. A mudança cotidiana de valores gera espanto. Então, olha só. Vou voltar lá. Nós estamos aqui, ó. Tudo se transforma, nós temos, tudo se transforma diariamente no mundo. É isso que o eu lírico mostra. Ou ele mostra que o próprio processo de mudança é instável. Aqui, ó. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mora espanto. Mora de maior espanto, né?
que não se muda já como soía. A letra D. Letra D. Letra D você está eliminando ou está marcando como gabarito? Marcando. Ah, tá. Beleza. É isso aí, o próprio processo de mudança é instável. É como já... Eita, marquei errado aqui. Como já estava acostumado de ver, né? Então, calma aí. Vermelhinho. Última. Quanto à conclusão, em que diferem os textos 1 e 2? A conclusão do Cláudio Manuel da Costa é que se quer que me não queixe a sorte escura, ou vai ser mais firme, ou vai ser constante. A conclusão do Camões, que é o texto 1, é que, afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía. Qual é aí a ideia? Enquanto o Camões demonstra resignação, o Cláudio Manuel da Costa reclama. Letra B. Enquanto o Camões demonstra apatia, o Cláudio Manuel da Costa se rebela. Enquanto o Camões demonstra impaciência, o Cláudio espera. Letra D. Enquanto o Camões demonstra tristeza, o Cláudio se alegra. E letra E. Enquanto o Camões demonstra fé, o Cláudio duvida. Vamos eliminar, hein? Vamos eliminar. Elimina D. Vamos eliminar a D. Ah, é também, né? Ah, é também, exatamente. Não tem nada a ver, né? O que mais? O Camões... O Camões... C também. C também. Aqui, ó. C também. Pessoal, o Camões... ele se resigna diante daquilo que ele está vendo e o Cláudio Manuel reclama, ou o Camões fica apático, tipo assim, apático, sem nenhum tipo de reação, e o Cláudio Manuel se rebela. Letra A. É o gabarito ou você está eliminando? Gabarito. Gabarito. Muito bem. Porque no texto 1, o eu lírico, ele constata essa mudança, tá? É um posicionamento racional que ele tem. Agora, no texto 2, o Cláudio Manuel, ele está reclamando, tá? Ele reclama. Então, a gente tem aqui letra A como gabarito. Amarelinha. E a B vai embora também. A B vai embora. B vai embora. É isso. Pessoal, fim no arcadismo, próxima aula, romantismo. E te digo mais, acho que vou dar amanhã aula de romantismo, tá? Porque estou muito à frente em interpretação, tá? Então amanhã vai ser romantismo ao invés de interpretação, beleza? Já posso fazer uma pergunta rapidinho? 2. É porque ano passado saiu uma reportagem de um cara que ele que ele queria sair da cidade porque ele foi a moto dele foi assaltada, né? Ele era também professor, mas ele deu reportagem falando que queria sair da cidade porque era muito perigoso. Eu poderia usar num tema, tipo, sobre criminalização, o Fugere Urban, ou tem a ver só com bucolismo? Não, a fuga da cidade no arcadismo diz respeito às vicissitudes da cidade, ou seja, as problemáticas da cidade. Então, porque a criminalização é uma problemática da cidade. Não estou falando que no campo não exista violência, é claro que existe, mas você poderia, sim, fazer uma analogia, né, que, segundo as concepções arcádicas, né, de fuga da cidade, a gente pode fazer uma analogia aí com a criminalidade sendo um fator
que vai deslocar esse cara da cidade para o campo. Pode sim. Ah, tá, porque eu tinha pensado nisso também. Tipo, não significa que no campo não tenha, tipo, crime, né? Mas como eu já ouvi Sim. muita gente falando que queria sair da cidade e ir pro campo para viver uma vida mais tranquila, tipo, em relação a isso, É exatamente isso. As pessoas saem da cidade por conta da presença dos crimes, né? E para tentar viver uma vida mais calma. Pode usar sim, sem problema nenhum. Ah, tá bom, então. Obrigada, Jajá. Nada. Gente, um beijo enorme para vocês. Aula de biologia daqui a pouco, tá? O material já está lá na plataforma. Beijo.